O rei Alfa tinha caçado 3 lobos esta noite para manter ela viva. Talia não sabia isso, claro. Ela só sabia a vergonha que tinha conduzido ela para a floresta Black Pine, longe do conselho lunar de amanhã, longe das esperanças desesperadas de sua família e seu próprio corpo quebrado. Ela definitivamente não sabia que o rei Alfa estava agachado nas sombras a 30 pés de distância, suas mãos ainda molhadas com sangue de renegado, observando ela dormir como se ela fosse algo precioso que ele não tinha direito de tocar. Ele tinha estado observando ela por 19 noites agora. 19 noites de dizer a si mesmo amanhã, ele sairia das sombras e diria a ela a verdade. Que ela era poderosa além da medida. Que ela era tudo o que ele tinha estado esperando. Pela manhã, ele não teria escolha. A Black Pine tinha uma reputação por engolir lobos inteiros, mas Talia tinha estado vindo aqui desde que ela tinha 16 anos, desde a noite que seu lobo tentou emergir e ficou preso. Ela nunca esqueceria estar presa assim. Ossos quebrando errado, pelo brotando em manchas irregulares, seu corpo uma coisa retorcida que fazia os outros recuarem em horror. Ela tinha encontrado paz nestas árvores antigas. Quando sua própria matilha começou a deixar ela para trás. Quando as corridas da lua cheia aconteciam sem ela. Quando o curandeiro da matilha tinha examinado ela pela 3ª vez, depois pela 4ª, e finalmente olhou para sua mãe e disse: "Não há nada que eu possa fazer." Mas esta noite, ela tinha vindo aqui porque amanhã era simplesmente impossível. Amanhã, todo lobo não acasalado no território estaria de pé no salão do conselho, enquanto alfas visitantes os examinavam, decidindo quem reivindicar. Sua mãe tinha passado meses preparando, treinando Talia em como ficar de pé, o que dizer, como compensar pelo que ela faltava. Sua irmã, a Rena, tinha comprado para ela um vestido, seda azul pálido que pendia em Talia como uma mentira. "Apenas não se transforme", a Rena tinha dito, apertando a mão dela. "Seja charmosa, sorria. Talvez alguém não se importe que você não possa." A Rena não tinha terminado a frase. Ela não tinha precisado. "Talvez alguém não se importe que você está quebrada." Então Talia tinha escrito uma nota covarde. "Sinto muito. Eu não posso." E caminhou para a floresta em vez disso para sua clareira, para o único lugar que ela não tinha que ter vergonha do que ela era. Ela tinha espalhado seu saco de dormir sob as estrelas. E finalmente, deixou-se respirar. Deixou-se parar de fingir que o peso da decepção de sua família não estava esmagando ela. Parar de fingir que ela não via a pena nos olhos de seu pai toda vez que ela se desculpava das corridas da matilha. A vergonha vivia em seus ossos agora, pesada e familiar. Ela não notou as flores de pétalas prateadas florescendo ao redor de sua clareira, suas pétalas brancas capturando o luar. Não sentiu o cheiro doce e sonolento que elas liberavam. Ela apenas pensou que estava finalmente, benditamente cansada, enquanto seus olhos ficavam pesados. Nas árvores, Trent tinha ficado rígido no momento em que ele tinha avistado as flores. Ele desceu da árvore de carvalho em silêncio absoluto, todo instinto rugindo. Pétala prateada só florescia sob uma lua cheia, e só quando plantada deliberadamente. Elas eram uma ferramenta de caçador, uma armadilha. Ele tinha escaneado a floresta e viu eles. 3 formas movendo-se através da escuridão em direção à clareira, em direção a ela. Trent atacou eles silenciosamente, eficientemente. O primeiro renegado morreu com a mão sobre a boca, o segundo com o pescoço quebrado antes que ela pudesse se transformar. O terceiro tinha sido mais rápido, tinha quase uivado, mas Trenlobo era mais velho, mais forte e absolutamente determinado que nada tocaria a mulher dormindo naquela clareira. Agora ele estava de pé, na beira da linha de árvores, 3 corpos moles atrás dele, observando Talia dormir. Antes de continuarmos, por favor, tire 2 segundos para curtir este vídeo. Isso me diz que você quer mais histórias como esta. Ela tinha rolado para o lado,
uma mão enfiada sob sua bochecha. Seu cabelo escuro tinha escapado de sua trança, caindo sobre seu rosto. Ela parecia jovem assim, vulnerável. O vínculo de companheiro que ele tinha estado sentindo por semanas puxou tenso em seu peito e Trent pressionou sua palma contra seu externo, como se ele pudesse empurrá-lo de volta para baixo. Ele sabia que não deveria estar aqui. Não deveria ter estado observando ela das sombras, aprendendo o jeito que ela falava com as árvores quando ela pensava que ninguém podia ouvir. O jeito que ela chamava o luar para suas palmas e espalhava como luz das estrelas. O jeito que ela olhava para a floresta com admiração em vez de medo. Ele tinha primeiro dito a si mesmo que ele estava investigando uma potencial ameaça. Seus batedores tinham relatado magia estranha na Black Pine, poder que cheirava como as velhas linhagens de sangue, como o tipo de magia que tinha sido enterrada por boa razão. Mas 19 noites atrás, ele tinha encontrado ela em vez disso. Encontrou ela sentada nesta mesma clareira, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando: "O que há de errado comigo?" Para a floresta vazia. Seu lobo tinha decidido naquele momento, tinha alcançado através de qualquer distância que os separava, e disse: "Minha", com tal certeza que Trent tinha de fato cambaleado. Deveria ter sido impossível. Sua linhagem de sangue não se ligava com magia selvagem. Seu pai teria chamado isso de corrupção. Sua matilha chamaria isso de traição. E ela não conseguia nem sentir isso ainda. Não conseguia sentir o vínculo tentando se encaixar entre eles. Porque seu lobo estava preso, trancado por magia que ela não entendia, protegendo ela de um poder que queimaria através dela se ele liberasse tudo de uma vez. Trent sabia o que ela era. Tinha descoberto isso pela terceira noite de observar ela. A curandeira que a examinou aos 16 tinha estado certa em ter medo. Mas Talia não tinha ideia. Ela apenas pensava que estava quebrada. Atrás dele, um galho estalou. Trent girou, um rosnado crescendo em seu peito, mas parou quando ele reconheceu o cheiro. Seu sentinela, chefe Rowan, saiu das sombras com as mãos levantadas. "Calma. Sou eu. O que você está fazendo aqui?" "Seguindo você." O olhar de Rowan deslizou para Talia, então para os renegados mortos atrás de Trent. "Você matou eles." Eles plantaram pétala prateada. Eles estavam vindo para ela. Então os relatórios eram verdadeiros. Ela é da linhagem tecelã de sonhos. Translobo rosnou para a avaliação clínica na voz de Rowan, e seu amigo deu um passo cauteloso para trás. "Espere. Ela é sua companheira", Rowan disse, entendendo. "Amanhecendo. É por isso que você tem estado desaparecendo todas as noites. Por que você tem estado impossível por semanas?" Trent não disse nada. "Ela sabe? Ela não sabe." "Trent, ela não pode sentir isso ainda. Seu lobo está trancado." Ele virou-se de volta para observar ela dormir, sua mandíbula tensa. "Se eu contar a ela agora, é apenas mais uma corrente, mais uma expectativa que ela não pode cumprir. Outra maneira para ela se sentir como se estivesse falhando." Rowan ficou quieto por um longo momento. "O Conselho Lunar é amanhã. Eu sei que ela estará lá. Todo alfa não acasalado no território estará." "Eu sei." Suas palavras saíram duras, perigosas. "Você não pode apenas observar ela para sempre, Trent." "Eu não estou observando ela." As mãos de Trent se curvaram em punhos. "Eu estou mantendo ela viva. Há mais renegados. Eles têm estado caçando sua linhagem de sangue por gerações. Ela é a primeira tecelã de sonhos a se manifestar em um século. E eles precisam dela para algo. Um ritual, talvez? Algo que requer magia antiga? Então conte a ela, avise ela, e diga o quê? Que eu tenho estado perseguindo ela por 3 semanas? Que ela está magicamente ligada a mim e não sabe disso? Que ela é descendente de uma linhagem de sangue que todos pensam estar extinta? E a propósito, pessoas querem matar ela por isso." Trent balançou a cabeça. "Ela já pensa que está amaldiçoada, Rowan.
Ela já carrega tanta vergonha. Eu não vou adicionar a esse peso. Então, você vai apenas continuar matando renegados nas sombras. Sim. Rowan estudou ele e algo como simpatia cruzou seu rosto. Você está apaixonado por ela. Trent não respondeu. Não podia porque não era amor ainda. Como poderia ser quando eles nunca tinham falado? Mas ele sabia coisas sobre ela que pareciam mais íntimas do que conversa. Conhecia o engasgo em sua respiração antes que ela chorasse. Sabia que ela sussurrava desculpas para a floresta quando ela se sentia como um fardo no mundo. Sabia que se alguém machucasse ela, ele faria eles se arrependerem de ter nascido. O que quer que isso fosse, já era tarde demais para ir embora. Ajude-me a mover ela, Trent disse finalmente, para longe da pétala prateada. E então eu preciso que você rastreie a trilha do renegado. Descubra de onde eles vieram. Juntos, eles se aproximaram da clareira. Trent ajoelhou-se ao lado de Talia, e de perto, ele podia ver as olheiras sob seus olhos. Sua testa estava franzida mesmo dormindo, carregando fardos para seus sonhos. Uma lágrima tinha secado em sua bochecha. Seu peito doeu, cuidadosamente. Tão cuidadosamente, ele deslizou seus braços sob ela e levantou. Ela era mais leve do que ele esperava, e ela se encolheu em seu peito instintivamente, buscando calor. O vínculo de companheiro cantou. Ele carregou ela 20 jardas para um local mais seguro longe das flores e deitou ela em seu saco de dormir. Ela murmurou algo em seu sono, um nome que ele não reconheceu, e virou-se para o lado novamente. Trent removeu sua capa e drapou-a sobre seus ombros. Ela estaria com frio antes da manhã. Você vai ficar aqui a noite toda, não vai? Rowan disse por trás dele. Vá rastreá-los. Trent, eu te vejo ao amanhecer. Rowan suspirou, mas não argumentou. Ele desapareceu nas árvores, e Trent estava sozinho novamente com a mulher dormindo, que estava desvendando sua existência inteira. Ele se acomodou contra uma árvore na beira de seu novo acampamento, longe o suficiente para que ela não o visse se ela acordasse, mas perto o suficiente para que nada pudesse alcançá-la sem passar por ele primeiro. A noite se estendeu longa e fria. Trent não dormiu. Ele observou Talia sonhar, observou o luar pintar prata através de sua pele e tentou não pensar sobre amanhã, sobre o conselho, sobre todas as maneiras que isso poderia dar errado. Por volta das 3h da manhã, ela começou a tremer. A capa não era suficiente. Trent se moveu para mais perto, ajustando cuidadosamente seu cobertor ao redor dela, e quando sua mão acidentalmente roçou seu ombro, seu tremor parou. O vínculo de companheiro zumbiu com satisfação. Ele recuou rapidamente, seu coração batendo forte. Ainda não. Ela não está pronta. Mas seu lobo discordou. Seu lobo queria se enrolar em torno dela. Queria acordar ela e dizer a ela que ela estava segura. Queria que ela soubesse. Mas ela não estava pronta. Não para o vínculo, não para a verdade, não para ele. Então Trent fez a coisa mais difícil. Ele recuou, retornou à sua árvore e continuou observando. Continuou protegendo ela de ameaças que ela não sabia que existiam ainda, incluindo a si mesmo. Pouco antes do amanhecer, os olhos de Thalia se moveram sob suas pálpebras, sonhando, e ela sussurrou, por favor, eu só quero ser normal. A mandíbula de Trent apertou forte o suficiente para doer. Você não está quebrada. Ele pensou ferozmente. Você é tudo. Mas ele permaneceu em silêncio nas sombras. E quando o sol finalmente nasceu e Thalia começou a se mexer, Trent escorregou para a floresta como um fantasma. Ela nunca saberia que ele tinha estado lá. Thalia acordou ao canto dos pássaros e vergonha. A vergonha veio primeiro, sempre. Aquele peso pesado familiar que dizia, você correu, você se acovardou, você deixou sua família para lidar com sua bagunça. Ela sentou-se lentamente, esfregando seus olhos, e congelou.
Ela não estava onde ela tinha adormecido. As flores, ela se lembrava distintamente de adormecer, cercada por flores, tinham sumido. Ela estava a 20 jardas de seu local original, e havia uma capa drapada sobre seus ombros que definitivamente não era dela. Uma capa de homem. Lã pesada forrada com pele, gasta e macia do uso, cheirando a pinho e algo mais. Algo selvagem e escuro que fez seu lobo quebrado se mexer pela primeira vez em dias, pressionando contra as paredes de sua consciência, como se reconhecesse algo importante. O coração de Thalia começou a bater forte. Alguém tinha movido ela. Alguém tinha coberto ela. Ela ficou de pé rapidamente, escaneando a floresta, mas não havia nada. Nenhuma trilha, nenhum sinal. Apenas a capa na manhã tranquila, seguida pelo conhecimento inescapável de que ela não tinha estado sozinha. Suas mãos tremeram enquanto ela pegava a capa, estudando-a. Era bem feita, cara. Não algo que um renegado usaria, e o jeito que tinha sido drapada sobre ela cuidadosamente, quase ternamente, não parecia uma ameaça. Parecia proteção. Olá! Sua voz quebrou na palavra. Tem alguém aí? Silêncio. Thalia agarrou a capa ao peito, sua mente correndo. Ela deveria estar aterrorizada, deveria correr, mas em vez disso ela se sentiu segura, como se quem quer que tivesse estado aqui não tivesse tido intenção de mal a ela. Seu peito apertou com algo que se sentia perigosamente perto de anseio. Alguém tinha se importado se ela estava com frio. Alguém tinha certeza de que ela não estava sozinha. Ela dobrou a capa cuidadosamente, seus dedos demorando-se na lã macia, e tentou lembrar-se da noite passada. Ela tinha estado tão cansada, cansada até os ossos, e aquelas flores brancas em todo lugar tinham cheirado tão doce. Seu sangue gelou. Aquelas eram flores de pétalas prateadas. O olhar de Thalia se dirigiu para onde ela tinha adormecido. As flores tinham sumido agora, murchas de volta para a terra como elas sempre faziam depois de uma lua cheia. Mas ela se lembrava delas claramente. Pétalas brancas capturando o luar. Dezenas delas cercando seu saco de dormir. Ela não tinha questionado elas na noite passada. O cheiro tinha sido tão doce, tão sonolento, puxando ela para baixo antes que a suspeita pudesse se formar. Porque era isso que pétala prateada fazia. Faziam você descuidado. Fazia você dormir. Pétala prateada era um sedativo, sim, mas era também uma ferramenta de caçador. Renegados usavam isso para prender presas. Ela girou em um círculo lento, seu lobo quase empurrando para a superfície, alerta. Alguém tinha estado caçando ela. Alguém mais tinha parado eles. Obrigada, ela disse para a floresta vazia, sentindo-se tola, mas precisando dizer isso de qualquer maneira. Quem quer que você seja, obrigada. As árvores sussurraram na brisa matinal, mantendo seus segredos. Thalia arrumou seu saco de dormir com mãos trêmulas, tentando ignorar a parte dela que queria ficar. Queria esperar e ver se seu misterioso protetor se revelaria. Mas o sol estava nascendo e ela tinha que enfrentar o que ela tinha fugido. Ela tinha que ir para casa. A caminhada de volta levou 1 hora e a cada passo a vergonha ficava mais pesada. Sua família estaria frenética. Sua mãe estaria chorando. A Rena olharia para ela com aqueles olhos tristes e compreensivos que de alguma forma faziam tudo pior. Quando ela finalmente emergiu da floresta para o território de sua matilha, ela os encontrou esperando. Seu pai estava de pé na varanda da frente, seus braços cruzados, seu rosto ilegível. Sua mãe sentou-se nos degraus, seus olhos avermelhados, e a Rena, doce, perfeita arena, com seu lobo impecável e suas transformações fáceis, estava de pé entre eles, torcendo as mãos. Thalia, seu pai disse, e a decepção em sua voz parecia afiada como uma faca. Sinto muito, suas palavras saíram. Sinto muito, eu simplesmente não pude. Você tem alguma ideia do que você fez? Sua mãe ficou de pé,
sua voz tremendo. O conselho começa em 3 horas. 3 horas, Talia. O próprio Rei Alpha está participando. E você ia apenas o quê? Se esconder na floresta para sempre? O Rei Alpha, Trent Howering. Talia nunca tinha visto ele. Ele raramente deixava sua fortaleza, mas todos conheciam as histórias. Eles diziam que ele tinha terminado uma guerra de fronteira executando todo o Alpha envolvido, culpados e inocentes igualmente, e exibiu suas cabeças como um aviso. Dizia que ele não recebia conselho de ninguém, não mostrava misericórdia a nada e não tinha sorrido em uma década. Não acasalado por escolha, porque ele supostamente tinha dito ao conselho que lobos estavam abaixo dele, que ele preferia governar sozinho do que acorrentar-se a alguém fraco. Talia sempre tinha pensado que ele soava mais monstro do que homem. Eu deixei uma nota, Talia disse fracamente. A mandíbula de seu pai apertou. Talia, esta era nossa chance, sua chance. Nós não somos uma família poderosa. Nós não temos alianças ou recursos, mas nós temos você e sua irmã. E se uma de vocês pudesse fazer um bom par, eu não posso me transformar, pai. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Eu não posso me transformar e todos sabem disso. Que Alpha iria querer isso? Um que vê além disso, Arena disse suavemente, dando um passo à frente. Um que vê quão inteligente você é, quão gentil. Eu estou quebrada. A voz de Talia quebrou. Pare de fingir que eu não estou. Você não está quebrada, sua mãe disse. Mas havia uma hesitação em sua voz que Talia tinha aprendido a ouvir. Uma pequena pausa que dizia: mas e se você estiver? Silêncio caiu entre eles, pesado e familiar. Vista-se, seu pai disse finalmente. Nós partimos em 2 horas. Pai, você irá ao conselho, Talia. Você irá sorrir e você irá tentar. Nós sacrificamos demais para você desistir agora. As palavras atingiram como um golpe. Sacrificado. Sim, eles realmente tinham. Seu pai tinha recusado uma promoção que teria exigido realocação porque Talia não conseguia lidar com a integração em uma nova matilha. Sua mãe tinha passado inúmeras noites pesquisando curandeiros, gastando dinheiro que eles não tinham. A Rena tinha adiado suas próprias perspectivas de acasalamento para ajudar Talia. Eles todos tinham sacrificado, e Talia não tinha dado a eles nada em troca. Ok, ela sussurrou. Ok, eu vou. Os ombros de sua mãe caíram com alívio. A Rena apertou a mão dela. Seu pai apenas assentiu e entrou como se ele não pudesse mais suportar olhar para ela. Talia estava de pé na varanda, segurando a capa misteriosa que ela ainda não tinha mencionado, e tentou não chorar. O salão do conselho era pior do que ela tinha imaginado. Era um edifício de pedra massivo em território neutro, decorado com estandartes territoriais e cheio de lobos de cada matilha na região. Os lobos não acasalados estavam de pé em uma longa fila contra uma parede, enquanto os alfas visitantes circulavam, conversando, avaliando. Talia queria vomitar. Ela usava o vestido de seda azul que a Arena tinha comprado, seu cabelo trançado e preso. Ela parecia que pertencia aqui, como se ela estivesse inteira. A mentira disso fazia sua pele arrepiar. Apenas respire, Arena sussurrou ao lado dela. Acabará logo. Mas não acabaria. Havia pelo menos 50 alfas circulando pelo salão. Todos eles procurando por companheiros. Todos eles esperando coisas que Talia não podia dar. Força, uma transformação impecável, poder que não parecia uma maldição. Talia fixou seu olhar na parede distante e tentou se fazer invisível. Por 20 minutos funcionou. Então a temperatura na sala de repente mudou. Conversas morreram no meio da frase. Lobos que tinham estado rindo ficaram imóveis. O próprio ar parecia se comprimir, como se o edifício estivesse prendendo a respiração. Os olhos de Talia se dirigiram para a entrada. Trent Howering estava de pé na porta. Ele não se anunciou. Não precisava. Poder irradiava dele como o calor de uma forja.
Antigo, absoluto, inegável. Ele era mais alto do que ela tinha imaginado, mais largo nos ombros, seu cabelo escuro ligeiramente muito longo e sua mandíbula sombreada com barba por fazer. Ele usava roupas simples, todas pretas, mas nele elas pareciam armadura, e seus olhos dourados, castanhos e queimando varreram a sala com a avaliação de um predador alfa, decidindo do que valia a pena matar. Seus olhos passaram por Talia, e por um batimento cardíaco, ela poderia ter jurado que eles pararam. Então ele se virou e Talia soltou uma respiração que ela não tinha percebido que estava prendendo. É ele, Ariana respirou. Este é o primeiro que ele tem comparecido em anos. Ele deve estar procurando por alguém específico. Talia não respondeu. Não podia responder porque quando aqueles olhos dourados se fixaram nos dela, algo em seu peito se esticou tenso como uma corda puxada até quebrar. Calor inundou suas veias, estranho, avassalador. Ainda assim, impossivelmente certo. Seu lobo, dormente e preso por 4 anos, de repente surgiu contra suas costelas com força suficiente para roubar sua respiração. Não o fraco e doloroso mexer que ela tinha aprendido a temer. Isso era poder. Isso era reconhecimento desesperado. Ela não tinha tempo para descobrir isso. As apresentações estavam começando, e um por um, lobos não acasalados deram um passo à frente para serem apresentados. A vez de Talia chegou muito cedo. Talia Renwood, o anunciador chamou Matilda Blackpine, filha de... Ela avançou, seu coração batendo forte, e tentou sorrir, tentou parecer que ela não estava morrendo por dentro. Os alfas olharam para ela com graus variados de interesse. Alguns assentiram educadamente, alguns se viraram imediatamente. Um macho com cicatrizes do sul observou ela intensamente de uma maneira que fazia sua pele arrepiar. E Trent Halloran, ela não conseguia ver ele. Ele tinha se movido para o fundo da sala, parcialmente escondido por uma coluna de pedra, e então acabou. Talia retornou à fila, tremendo. A Rena agarrou a mão dela. Você se saiu muito bem. Ela não tinha. Ela tinha ficado lá como um coelho assustado, e todos tinham visto isso. As apresentações continuaram. Mais lobos, mais avaliações. Talia parou de prestar atenção, perdida em sua própria miséria. De repente, um grito irrompeu. O som cortou o salão como uma lâmina, e o caos irrompeu. Lobos estavam entrando pelas portas laterais. Renegados, seus olhos selvagens, sua intenção clara. Eles não estavam aqui para o conselho. Eles estavam aqui para algo específico, para alguém específico. Tecelã de sonhos, um deles gritou, escaneando a multidão. Onde está a tecelã de sonhos? O sangue de Talia gelou. Eles estavam aqui para ela. Ela não entendia como eles sabiam, não entendia o que eles queriam. Mas quando os olhos do renegado líder se fixaram nela, ela viu sua morte neles. Ali, ele avançou para ela, o tempo fraturou. Talia viu o rosto de Arena se contorcer em horror. Viu seu pai empurrando através da multidão longe demais, muito lento. Viu as garras do renegado, pretas e curvadas, e alcançando sua garganta. Viu suas mandíbulas abertas, dentes feitos para rasgar. Seu lobo batia inutilmente contra sua consciência trancada. Seu corpo recusou-se a se transformar, recusou-se a lutar, recusou-se a se salvar. Ela ia morrer em um vestido de seda azul, cercada por estranhos, até que algo massivo colidiu com o renegado em pleno voo. Trent cruzou 30 pés no espaço entre batimentos cardíacos, e agora ele estava de pé entre Talia e a morte certa, seu corpo enrolado com graça letal, seus olhos prometendo assassinato. Toque nela, ele disse, sua voz mortalmente calma, e eu espalharei sua matilha por 6 territórios. Os renegados hesitaram. Mesmo ferozes, mesmo desesperados, eles reconheceram um predador superior. Mas havia 8 deles, e o desespero tornava lobos estúpidos. Eles atacaram como um. Trent se transformou, um lobo escuro massivo com olhos dourados, e a luta foi brutal e breve.
Ele rasgou através deles com precisão cirúrgica seu lobo antigo e imparável. Em minutos, 6 renegados jaziam espalhados pelo chão de pedra, corpos amassados e imóveis. Os 2 restantes correram. O salão estava agora em silêncio mortal. Trent se transformou de volta para a forma humana, respirando pesadamente, sangue em suas mãos. Seus olhos encontraram Thalia através do caos, e o olhar em seu rosto fez seus joelhos cederem. Neste momento, ele não era o rei alfa frio e implacável que todos temiam. Ele parecia desesperado, talvez até aterrorizado. As peças se encaixaram em sua mente. Você, ela sussurrou. Fui você. Na floresta, algo cintilou em seu rosto, preso encurralado antes que sua mandíbula apertasse. A capa. Você me moveu. Você tem estado me observando. Ao redor deles, os lobos do conselho estavam olhando, murmurando. Os pais de Thalia pareciam aterrorizados. A boca de Arena estava aberta. E o alfa, com cicatrizes de antes, estava observando com olhos calculistas. Nós precisamos conversar, Trent disse silenciosamente, em algum lugar privado. Por quê? A voz de Thalia tremeu, mas ela manteve sua posição. Por que você estava me observando? Por que aqueles renegados me chamaram de tecelã de sonhos? Não aqui, sim aqui. Ela estava tremendo agora. Medo e confusão e algo mais guerreando dentro dela. Todos já ouviram. Todos sabem que algo está errado comigo, então apenas me diga. O que eu sou? Trent olhou para ela por um longo momento, algo como dor cruzando seu rosto. Você não está quebrada, ele disse finalmente. Você é descendente da linhagem de sangue mais poderosa na história dos lobos, os tecelões de sonhos. Eles podiam dobrar a própria realidade, e eles foram caçados até a extinção por causa disso. Ele deu um passo mais perto, sua voz baixando. Seu lobo não está preso porque você é fraca. Ele está preso porque você é muito forte. E seu corpo está protegendo você de um poder que poderia queimar você viva se ele liberasse tudo de uma vez. O chão parecia instável sob seus pés. Isso é impossível. É verdade. A curandeira que examinou você aos 16 sabia. É por isso que ela estava com medo. Os olhos dourados de Trent eram intensos, quase desesperados. Você é a primeira tecelã de sonhos a se manifestar em mais de um século, e há pessoas que querem usar seu poder. É por isso que os renegados vieram. É por isso que eu tenho estado observando você para manter você segura. A sala girou em sua visão embaçada. Thalia agarrou a parede para se apoiar. Por quê? Sua voz quebrou. Por que você faria isso? Você nem me conhece. A expressão de Trent tremeu e ela ouviu recuar atrás de paredes que ela de repente queria derrubar, porque é minha responsabilidade. Você está em meu território. Suas palavras eram firmes, mas seu corpo contava uma história diferente. Mandíbula cerrada forte o suficiente para doer, ombros rígidos, postura protetora de uma maneira que não tinha nada a ver com protocolo. Ele tinha se posicionado entre ela e o resto do mundo como se seu corpo tivesse decidido por ele. E ele continuava olhando para ela, olhares rápidos e famintos que demoravam demais, catalogando cada respiração, cada batimento cardíaco, certificando-se absolutamente de que ela estava segura. Isso não era responsabilidade. Isso era necessidade. Antes que Thalia pudesse ir mais longe, o alfa com cicatrizes deu um passo à frente. Interessante, ele disse, sua voz untuosa. Uma tecelã de sonhos. Eu pensei que seus predecessores eliminaram essa linhagem de sangue 2 séculos atrás. However, parece que eles perderam um. Trenwolf brilhou em seus olhos. Cuidado, Vex. Oh, eu sou sempre cuidadoso. Vex sorriu, mostrando dentes demais. A questão é, o que você fará com ela? Magia de tecelã de sonhos é valiosa, mas perigosa nas mãos erradas.
Talvez ela devesse ser contida para a segurança de todos. Ela não é uma ameaça. Não é ela? Esse tipo de poder, não treinado instável. Os olhos de Bex deslizaram para Talia. Como sabemos que ela não está já sendo influenciada por forças além de seu controle? Não é assim que funciona, Trent disse através de dentes cerrados. Então explique ao conselho como funciona. Explique por que não deveríamos estar preocupados com uma linhagem de sangue tecelã, de sonhos ativa sem treinamento, sem controle e aparentemente sem ideia do que ela é. Vex abriu as mãos. Eu não estou dizendo que algo deveria acontecer com a garota. Eu estou apenas dizendo salvaguardas para todos. Murmúrios ecoaram pelo salão. Ela ouviu o acordo em suas vozes. O medo. O mundo de Talia se estreitou para uma única verdade. Ela não estava apenas quebrada. Ela era perigosa. Uma ameaça que precisava ser contida. Não. A voz de Trent cortou os sussurros como uma lâmina. Ela está sob minha proteção. Qualquer um que tocar nela responderá a mim. Sua proteção. As sobrancelhas de Vex se ergueram. Essa é uma afirmação e tanto, Rei Alpha. Em que base? A mandíbula de Trent apertou. Por um longo momento, ele não disse nada, e Talia podia ver a guerra em seus olhos. Cálculo versus algo mais profundo, algo que parecia quase medo. Então seu olhar se fixou no dela, e ela viu isso. A verdade que ele tinha estado guardando por 19 noites. A razão pela qual ele tinha matado por ela. Ela é minha companheira. Sua declaração ecoou pelo salão de pedra. Talia olhou para ele, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia romper suas costelas. Não, ela sussurrou. Isso não é... Eu não consigo sentir. Você não consegue sentir isso porque seu lobo está preso. A voz de Trent era crua de uma maneira que fazia seu peito rachar. Mas eu senti isso desde a primeira noite que eu vi você no Pinheiro Negro. Senti isso me puxando de volta todas as noites desde então. Suas mãos se curvaram em punhos ao seu lado. Eu não contei a você porque você já carregava peso suficiente. Mas eu não posso esconder isso mais. Não se isso mantém você segura. A sala girou. Seu companheiro. Ela tinha um companheiro. A coisa que todo lobo sonhava, e ela não conseguia nem sentir o vínculo. Claro, a crueldade disso roubou sua respiração. Finalmente algo certo, algo bom, algo dela. E mesmo isso, seu lobo quebrado negou a ela. Sinto muito, ela sussurrou. Ela não sabia a quem ela estava se desculpando. Ele, a si mesma destino. Eu não posso. Eu preciso. Ela virou e correu. Atrás dela, ela ouviu Trent chamar o nome dela. Ouviu a comoção enquanto ele tentava seguir, mas ela já estava fora da porta, já correndo para o único lugar que ela já tinha se sentido segura. O pinheiro negro engoliu seu buraco. E Talia correu mais fundo. Correu até que seus pulmões gritaram e suas pernas cederam. Correu até que ela desabou em sua clareira. Só então ela se permitiu quebrar. Ela pressionou sua testa contra o musgo e puxou, respirações irregulares, tentando manter as peças de si mesma juntas. Suas mãos cavaram na terra para ancorar-se a algo sólido, algo real. Um companheiro. Ela tinha um companheiro que tinha protegido ela das sombras, que tinha matado por ela, que tinha olhado para ela como se ela importasse. No entanto, ela não conseguia sentir ele. Não conseguia sentir o vínculo que era suposto torná-la inteira. Não conseguia acessar o poder que todos diziam que ela tinha. Não conseguia nem se transformar propriamente sem 4 anos de vergonha pesando sobre ela. Um galho estalou atrás dela. Talia girou, seu coração na garganta, mas era apenas Trent. Ele estava de pé, na beira da clareira, suas mãos levantadas, sua expressão cuidadosa. Sinto muito, ele disse. Eu não deveria ter anunciado isso assim. Eu deveria ter contado a você em particular. Eu apenas... A voz de Talia quebrou. Ela pressionou suas mãos em seu rosto, tentando se acalmar.
19 noites. Você esteve lá por 19 noites, enquanto eu pensava que estava sozinha. Enquanto eu chorava e dizia às árvores que eu era inútil, Thalia. Ela baixou as mãos e seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Eu estou tentando entender. Você sentiu o vínculo e você não disse nada. Por quê? Porque você já acreditava que você não era suficiente. Eu não pude. As mãos de Trent flexionaram ao seu lado. Eu não pude adicionar o peso de um vínculo de companheiro a isso. Não podia fazer você se sentir como se tivesse falhado em mais uma coisa, quando você não podia sentir o que eu senti. As palavras atingiram seu peito como um golpe. Você pensou que eu veria isso como mais um fracasso, ela sussurrou. Você carrega tanto. Sua voz baixou rouca de frustração. Todo momento que seu lobo não emerge, toda vez que a magia não se comporta, você pensa que isso significa que você não é suficiente. E eu não pude. Ele parou, engoliu em seco. Eu não podia suportar a ideia de ser mais um peso em seus ombros, mais uma coisa pela qual você se culparia por não estar pronta. A respiração de Thalia tremeu para fora. Ele não estava errado. Então você apenas ficou nas sombras, me manteve segura sem eu saber. Sim, mas hoje eles vieram por você em público. Eu não podia mais me esconder. Não quando esconder significava perder você. Ela olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez, desde que ele tinha aparecido em sua clareira dela. Ele era bonito de uma maneira que fazia seu peito doer. Todos ângulos afiados e poder contido. Olhos castanhos dourados que queimavam quente o suficiente para fazer sua pele formigar. Sangue riscado e selvagem. Ele deveria ter parecido selvagem. Em vez disso, ele parecia um deus que tinha descido de seu pedestal. E ele estava de pé na frente dela com seus ombros rígidos, mãos cerradas, nós dos dedos brancos ao seu lado, mandíbula tão apertada que ela podia ver o músculo saltando sob sua pele, preparado para ela correr, para ela rejeitá-lo. A percepção roubou sua respiração. Ele não estava com medo dos renegados caçando ela. Não estava com medo das lutas vindo ou das ameaças circulando. Ele estava com medo dela. Com medo de que ela olhasse para ele, para este vínculo que ele tinha estado carregando sozinho por 19 noites e decidisse que não valia a pena. Que ele não valia a pena. O peso disso se estabeleceu em seu peito, terno e aterrorizante. Eles se encararam através da clareira. O espaço entre eles carregado de anseio e medo. Eu senti algo. Thalia disse suavemente e observou surpresa brilhar no rosto de Trent. Quando você entrou naquele salão, apenas um lampejo, mas ela pressionou sua mão no peito. Meu lobo acordou pela primeira vez. Eu acho que ela tentou alcançar a superfície. Trent ficou muito imóvel. Você sentiu isso? Eu não sabia o que era então. Pensei que talvez eu estivesse imaginando. Sua expressão suavizou. Algo quase esperançoso cintilando em seus olhos. Mas era real, não era? O vínculo. Sim. A palavra saiu áspera, como se ele tivesse estado prendendo a respiração. Seu lobo me reconheceu mesmo que ela esteja trancada. Eu não pensei. Ele parou, balançou a cabeça. Eu não pensei que você sentiria nada ainda. Thalia assentiu lentamente processando. Então está lá. Eu apenas não consigo acessar isso totalmente. Ainda não. Seu lobo está protegendo você de mais poder do que seu corpo pode aguentar agora. Ele deu um passo mais perto. Não é sua culpa, Thalia. Nada disso é sua culpa. Eu sei isso aqui em cima. Ela tocou sua têmpora. Mas saber não faz isso parecer verdade. Eu vivi 4 anos como a garota que não conseguia se transformar, que sentou durante cada cerimônia da lua sozinha, enquanto todos os outros corriam. Sua garganta apertou. Você não apenas acorda um dia e para de ter vergonha disso. Mesmo que a razão mudasse, você não. Não tudo de uma vez. Trent estava mais perto agora. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele.
Mas você pode começar acreditando em mim quando eu digo a você que você não é fraca. Eu corri, ela disse simplesmente, da cerimônia, do salão agora mesmo. Eu continuo fugindo dos meus problemas. Você sobrevive. Sua voz era feroz. Você sobreviveu sendo diferente em um mundo que exige conformidade. Você carregou vergonha que não era sua com mais graça do que a maioria dos lobos conseguiria. Você continuou quando tudo em você queria parar. Isso não é fraqueza, Talia. Isso é força. Ela queria acreditar nele. Deus, ela queria. Sinto muito, ela sussurrou. A testa de Tran se franziu suavemente. Pelo quê? Por fugir. Pelo quê? Ela gesticulou impotentemente. Você tem estado me protegendo. Você matou por mim e eu fugi no momento em que você contou a verdade a todos. Sua voz baixou. Eu estou com medo disso, de você, de ser companheira de alguém quando eu mal consigo sentir o vínculo. Ela olhou para ele, seus olhos brilhantes com lágrimas não derramadas e algo que parecia admiração. Mas principalmente, eu estou com medo porque eu não entendo por que o destino daria a alguém como você. Alguém como eu. Você poderia ter qualquer um. Você é o Rei Alfa e eu sou apenas... A mão de Tran subiu lentamente, cuidadosamente, dando a ela tempo para se afastar. Quando ela não o fez, ele acariciou sua bochecha, seu polegar afastando suas lágrimas. Você é exatamente o que eu preciso. Você vê o mundo como se ele estivesse cheio de magia. Ele disse silenciosamente. Eu tenho sido rei por 10 anos, Talia. Uma década de sangue e política e lobos que só veem a coroa. Eu esqueci como era querer algo que não era sobre estratégia ou sobrevivência. Então eu encontrei você nesta clareira, falando com as árvores como se elas pudessem ouvir você, chamando o luar para suas palmas, apenas para vê-lo dançar. E eu percebi que eu tinha estado prendendo minha respiração por anos. Sua mão roçou sua bochecha novamente, e o toque enviou calor correndo através dela. Você me fez lembrar como é ser mais do que um título, mais do que temido. Sua voz baixou rouca e honesta. Você me fez querer ser o tipo de homem que merece alguém que ainda acredita em maravilha. Sua respiração engasgou. Você me viu no meu pior. Eu observei você ser humana, ser vulnerável, e foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Vamos descobrir isso juntos, Talia. Suas palavras pairavam entre eles, pesadas de significado. A respiração de Talia engasgou. Suas mãos estavam quentes em seu rosto, e ela podia sentir seu batimento cardíaco através do ar entre eles, rápido, instável, combinando com o dela. De alguma forma, este poderoso e temido Rei Alfa estava nervoso por causa dela. Juntos, a palavra saiu mal audível. Se você me aceitar, sua voz era áspera, crua. Sua resposta foi inclinar-se em seu toque, apenas ligeiramente, apenas o suficiente. Suas pupilas dilataram, e o calor em seu olhar fez sua pele corar. Ela observou seus olhos caírem para a boca dela, observou a guerra se desenrolar em seu rosto. Restrição versus desejo. Talia, ele respirou, e o nome dela em seus lábios soou como uma oração e um pedido. Ela inclinou o rosto para cima, e qualquer controle a que ele tinha estado, se agarrando, se estilhaçou. Ele se inclinou, sua respiração fantasiando sobre os lábios dela. Uma mão deslizando em seu cabelo enquanto a outra apertava em sua cintura, puxando-a para mais perto, até que um uivo dividiu a noite. Então outro, e outro. A cabeça de Trent se ergueu rapidamente, seu corpo ficando rígido. O quê? O que é? Eles estão vindo. Todos eles. Ele puxou ela para ele, seus braços vindo ao redor dela protetoramente. Os renegados. Eles chamaram uma matilha. O coração de Talia parou. Quantos? Muitos. Trenlobo brilhou em seus olhos. Nós precisamos nos mover agora. Mas antes que eles pudessem correr, lobos entraram na clareira de todos os lados. 20 deles. 30 mais. Eles formaram um círculo ao redor de Talia e Trent,
seus olhos brilhando na escuridão, e na frente estava uma mulher que Talia nunca tinha visto antes. Ela era mais velha, seu cabelo prateado, seu rosto marcado com cicatrizes rituais. Rei Alfa, a mulher disse, sua voz fria, afaste-se. A tecelã de sonhos vem conosco sobre meu corpo morto. Isso pode ser arranjado. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso perverso. Mas não tem que ser. Dê-nos a garota e nós deixaremos você ir embora. Ela não é boa para você de qualquer maneira. Não consegue nem se transformar propriamente. Talia sentiu os braços de Trent apertarem ao redor dela. Ela é minha companheira, ele disse, sua voz mortal. Eu morrerei antes de deixar você levá-la. Quão nobre! Quão tolo! Os olhos da mulher deslizaram para Talia. Ele te disse por que nós queremos você, pequena tecelã de sonhos. Ele explicou o que seu sangue pode fazer? Não ouça ela, Trent disse. Há um selo no território antigo, uma fechadura colocada por seus ancestrais 200 anos atrás, prendendo magia que poderia remodelar o mundo. A mulher deu um passo à frente. Seu sangue é a chave. Um corte, um ritual, e tudo muda. Nós poderíamos trazer de volta os velhos caminhos, o verdadeiro poder. Você poderia rasgar a realidade, Trent rosnou. Essa magia foi selada por uma razão. Por covardes que temiam sua própria força. O olhar da mulher nunca deixou Talia. Você sente isso, não sente? O poder trancado dentro de você, arranhando para sair. Eles disseram a você que estava errado, que você estava quebrada, mas você não está. Você é magnífica. Deixe-nos ajudar você. Deixe-nos ensinar a você o que você realmente é. Por um momento terrível, Talia foi tentada a finalmente entender, a não estar quebrada mais, a ser poderosa em vez de envergonhada. Então ela sentiu o peito de Trent subir e descer contra suas costas, firme, protetor. Sentiu a força nos braços enrolados ao redor dela. O jeito que seu corpo tinha se posicionado entre ela e cada ameaça sem hesitação. Ela inclinou a cabeça para trás para olhar para ele. Seus olhos encontraram os dela imediatamente. Dourado castanho e feroz e completamente certo. Não havia dúvida em seu olhar, nenhuma hesitação, apenas uma intensidade que fazia sua respiração engasgar. Uma promessa que dizia, eu ficarei entre você e o mundo se é isso que for preciso. E sob essa ferocidade, algo mais suave. Ele olhou para ela como se ela importasse, como a mulher que falava com árvores e não conseguia se transformar propriamente com alguém que valia a pena proteger, valia a pena querer, valia 19 noites de vigília silenciosa. Não, Talia disse. O sorriso da mulher desapareceu. Com licença. Eu disse, não. A voz de Talia ficou mais forte. Eu não sei o que eu sou ainda. Talvez eu seja poderosa. Talvez eu seja tudo o que você diz, mas eu não sou uma chave para seu ritual. Eu não sou uma ferramenta para ninguém. Garota tola. O rosto da mulher se contorceu de raiva. Você não tem ideia do que você está recusando, o que você poderia se tornar. Talvez não, mas eu sei o que eu não me tornarei. Talia se endireitou e algo em seu peito apertou. Eu não me tornarei alguém que machuca pessoas por poder. Os olhos da mulher de alta posição piscaram. Então você morrerá com seu companheiro patético. Pegue eles. Os renegados avançaram como uma parede de dentes e garras e intenção assassina. Trent se transformou no meio da respiração. Seu lobo escuro massivo irrompendo entre Talia e a morte certa. Ele encontrou a primeira onda com precisão selvagem, mandíbulas fechando-se em torno de uma garganta, garras rasgando a carne. Mas para cada renegado que caía, 2 mais tomavam seu lugar. Havia muitos. Mesmo um rei alfa não podia lutar com 40 sozinho. Talia observou as garras de um renegado raspar no ombro de Trent. Observou o sangue riscar através de seu pelo escuro. Observou ele cambalear, mas continuar lutando.
continuar de pé entre ela e a matilha que queria o sangue dela. Seu lobo rosnou o desafio mesmo, enquanto 3 renegados o arrastavam para baixo. Ele vai morrer. Ele vai morrer protegendo você porque você é muito fraca, muito quebrada. Não. A palavra ecoou através de sua mente como um trovão. Ela não era fraca, não estava quebrada. Ela tinha acreditado na mentira por tanto tempo, deixou a vergonha convencer ela que ela era menos do que inteira. Mas Trent tinha visto a verdade, tinha olhado para ela, realmente visto ela, e decidido que ela valia a pena morrer por. Se ele acreditava nisso, talvez fosse hora de ela também. O poder dentro dela respondeu à sua fúria, ao seu medo, à necessidade desesperada de salvá-lo. Ele tinha estado esperando, enrolado como uma mola. Deixe-me sair, seu lobo sussurrou das profundezas onde ela tinha estado presa. Deixe-me ajudar ele. Eu não sei como, Talia disse em voz alta. Sim, você sabe. Você sempre soube. Você estava apenas com medo. Ela estava com medo, absolutamente aterrorizada. Mas o sangue de Trent estava manchando o musgo escuro, e ele ainda estava lutando, ainda rosnando, ainda recusando-se a deixá-los alcançá-la, mesmo enquanto suas pernas cediam. Talia fechou os olhos e alcançou o fundo, mais fundo do que ela jamais tinha ousado, além da vergonha e da dúvida, e dos anos de acreditar que estava amaldiçoada. Ela alcançou aquela parte trancada de si mesma e jogou a porta aberta. Poder explodiu através dela. Queimou, doeu, rasgou através de cada célula, cada nervo, reescrevendo ela de dentro para fora. Parecia morrer e renascer simultaneamente. Itália gritou enquanto seu corpo finalmente libertou seu lobo. Seu lobo não apenas emergiu. Ela irrompeu, explodindo livre como algo selvagem e antigo que tinha estado enjaulado por muito tempo. Quando Thalia abriu seus olhos, o mundo tinha se transformado. Ela estava de pé sobre 4 pernas e ela era magnífica. Pelo branco prateado ondulou através de sua estrutura massiva. Poder crepitava ao redor dela em ondas invisíveis, distorcendo o ar, fazendo as árvores balançar. O chão sob suas patas queimou. Os renegados congelaram, olhando para ela. Mesmo Trent parou de lutar, seus olhos dourados arregalados com reverência. O lobo de Talia se sentiu diferente. Sentiu-se antigo, ainda novo e poderoso além da medida. Ela podia sentir a floresta respirando ao redor dela, podia sentir a vida em cada árvore, podia sentir a própria trama da realidade zumbindo em suas pontas dos dedos. Isso era o que ela era destinada a ser. O rosto da mulher tinha ficado pálido. Impossível. Ninguém se transforma assim na primeira vez. Ninguém. O lobo de Talia rosnou e o som ressoou com poder que fazia as árvores tremerem. Fiquem longe de minha companheira. Talia se moveu e parecia voar. Ela estava ao lado de Trent em um instante, colocando-se entre ele e os renegados e o vínculo. O vínculo atingiu ela como um raio, como voltar para casa depois de uma vida de peregrinação. Ele inundou através dela em ondas de ouro derretido. O choque de Trent, seu orgulho feroz, seu alívio avassalador. Ela sentiu o amor dele como uma coisa física, quente e certa, e devastadora em sua intensidade. O vínculo tinha estado lá o tempo todo, um fio dourado esperando na escuridão para ela finalmente vê-lo, para finalmente ser forte o suficiente para segurá-lo. Você sente isso? A voz de Trent encheu sua mente, áspera com emoção que ela podia provar. Você pode me sentir. Eu sinto tudo, ela enviou de volta. E era verdade. O vínculo vibrou entre eles, vivo e elétrico. Os renegados estavam recuando agora, o medo substituindo sua ganância. Você não pode vencer, a mulher disse, mas sua voz agora tremia. Há muitos de nós, vão embora. O lobo de Thalia estava de pé alto, poder ainda crepitando ao redor dela.
Vão embora e digam a quem quer que tenha enviado vocês que a tecelã de sonhos não pertence a ninguém. Digam a eles que eu estou sob a proteção do Rei Alfa. Digam a eles que se eles vierem por mim novamente, eles enfrentarão nós dois. Isso não acabou. Ela sibilou de volta. A mulher manteve seu olhar por um longo momento, então sacudiu a cabeça para seus renegados. Eles recuaram para a floresta, seus olhos cautelosos, deixando os mortos para trás. Silêncio caiu sobre a clareira. O lobo de Thalia virou-se para Trent, e o vínculo entre eles zumbiu com emoção. Ele se transformou de volta para o humano, e ela nunca tinha visto nada mais bonito do que o jeito que ele olhava para ela, como se ela fosse um milagre, como se ele tivesse estado esperando sua vida inteira por este momento. Thalia, ele sussurrou, e o nome dela nunca tinha soado assim antes, como uma oração. Ela se transformou de volta, e pela primeira vez foi sem esforço. Seu lobo liberou ela gentilmente, amorosamente, e então Thalia estava de pé em pernas humanas sob o luar, sua pele corada com poder e alegria, e a avassaladora certeza de finalmente estar inteira. Trent se moveu antes que ela pudesse falar, tirando sua camisa rasgada. Suas mãos eram gentis enquanto ele a drapava sobre seus ombros, seus dedos demorando em seu colarinho. O toque enviou faíscas correndo através de sua pele. Então seus braços vieram ao redor dela e ela se derreteu nele. Ele a segurou como se ela fosse algo precioso e frágil, e totalmente insubstituível, como se ele tivesse estado aterrorizado de perdê-la, e ainda não conseguia acreditar que ela era real. Seu coração trovejou contra sua bochecha, sua respiração quente em seu cabelo. Você fez isso, ele murmurou contra sua têmpora. Você foi magnífica. As mãos de Thalia se fecharam em sua camisa, segurando tão firmemente. Ela inclinou a cabeça para trás para olhar para ele, e o que ela viu em seus olhos fez sua respiração engasgar. Quando? Ela perguntou suavemente. Quando você soube? A mão de Trent subiu para acariciar seu rosto, seu polegar traçando seu osso da bochecha com gentileza devastadora. A primeira noite, 3 semanas atrás, sua voz era áspera. Meus batedores relataram magia estranha no Pinheiro Negro. Eu vim para investigar, esperando uma ameaça. Em vez disso, eu encontrei você sentada nesta clareira chorando. O peito de Thalia apertou. Ela se lembrou daquela noite. Lembrou-se de se sentir tão completamente sozinha. Você estava sussurrando para as árvores, ele continuou, seus olhos distantes com memória, perguntando a elas o que estava errado com você. E então você chamou o luar para suas palmas. Apenas puxou-o do ar como se não fosse nada e o espalhou como se você estivesse libertando algo cativo. Seu olhar se reorientou nela intenso. Você riu, mesmo chorando, mesmo machucando. Você ainda encontrou maravilha nisso. Você sentiu o vínculo, então? Sim. Meu lobo soube imediatamente. A palavra era mal audível. Jogou-se contra minhas costelas tão forte que eu quase me transformei ali mesmo. Ele parou, balançou a cabeça. Nunca o quê? Sua mandíbula apertou. Eu tenho estado vivo por 33 anos, Thalia. Eu tenho conhecido milhares de lobos. Eu tenho tido pessoas jogando suas filhas em mim. Tinha membros do conselho desfilando lobos não acasalados na minha frente por uma década. Seus olhos seguraram os dela. Eu nunca senti nem mesmo um lampejo do que eu senti no momento em que eu vi você. Nem uma vez, nem perto. Seu coração gaguejou. Eu queria que você tivesse me abordado. Dor cintilou em seu rosto. Eu também. Mas você parecia tão livre, Thalia. Selvagem e machucada e bonita. Sim, mas livre de uma maneira que eu nunca tinha visto você em nenhum outro lugar. Seu polegar roçou seu lábio inferior e ela sentiu o toque ecoar através do vínculo. Então, você apenas observou. Eu protegi você. Eu aprendi você. Sua voz baixou. Eu aprendi que você fala com o carvalho como se fosse um velho amigo, que você canta baixinho quando você pensa que ninguém pode ouvir.
que você toca o musgo como se você estivesse dizendo olá. Sua testa caiu para a dela. Eu aprendi que você é mais forte do que você acredita e mais gentil do que você deveria ser em um mundo tão cruel. A respiração de Talia tremeu. Isso soa como mais do que proteção. Era. Sua admissão era crua. Pela quinta noite eu estava perdido. Pelo 10º, eu teria matado qualquer um que olhasse para você errado. Pelo 19, ele recuou apenas o suficiente para olhar para ela. Pela 19ª noite, eu estava aterrorizado, porque eu tinha me apaixonado por alguém que não sabia que eu existia. E eu não tinha ideia de como contar a você sem destruir a coisa que eu mais amava em você, que era que você pertence a si mesma. Sua mão deslizou para seu cabelo. Não o projeto falho de sua matilha. Não a decepção de sua família. Não o prêmio de algum alfa. Naquela clareira, você era apenas você, livre para ser imperfeita e poderosa e tudo entre. Sua voz baixou. Mesmo agora, mesmo com o vínculo, eu preciso que você saiba que isso não acorrenta você a mim. Você não me deve nada porque o destino decidiu que somos companheiros. Se você quiser tempo, se você quiser espaço. Ela beijou ele então porque palavras não eram suficientes. Porque o vínculo cantava entre eles. Porque ela tinha passado 4 anos acreditando que nunca teria isso. E aqui estava ele. Trent beijou ela de volta como se ela fosse ar. E ele estava se afogando como se ele tivesse estado esperando sua vida inteira por este momento. Suas mãos se emaranharam em seu cabelo. Itália se derreteu nele, na segurança de seus braços, na certeza do vínculo. Quando eles finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, Trent descansou sua testa contra a dela novamente. Nós deveríamos ir, ele disse relutantemente. Eles voltarão mais fortes da próxima vez. Deixe-os. Talia se sentiu diferente. Sentiu-se poderosa de uma maneira que não tinha nada a ver com magia. Eu não estou correndo mais. Não, você não está. Orgulho brilhou em seus olhos. Mas nós precisamos de aliados, um plano. Seu poder ainda é cru, não treinado. Nós precisamos encontrar registros dos tecelões de sonhos. Aprenda o que você pode fazer, como controlar isso. Haverá registros? Minha biblioteca tem textos datando de 300 anos atrás. Se há informação em algum lugar, estará lá. Ele colocou uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. Venha para casa comigo para meu território. Deixe-me proteger você enquanto nós descobrimos isso. Casa. A palavra fez seu peito doer com reconhecimento. E minha família? Nós enviaremos mensagem. Deixe-os saber que você está segura. Ele pausou. Eles entenderão eventualmente. Talia pensou sobre seus pais, sobre a arena, sobre a vida que ela tinha vivido em vergonha e medo. Ela não podia voltar para isso. Não podia mais fingir ser pequena. Ok, ela disse. Leve-me para casa. O sorriso de Trent era como o nascer do sol. Será perigoso. Os renegados continuarão vindo. Outros lobos irão querer controlar você. Usar seu poder. Não será fácil. Nada sobre mim jamais foi fácil. Ela sorriu, sentindo-se selvagem e poderosa. Por que começar agora? Ele riu, o som genuíno e quente, e puxou ela para perto novamente. Acima deles, a lua observou enquanto o rei Alfa e sua companheira tecelã de sonhos estavam juntos na clareira, onde ele tinha uma vez vigiado ela, onde ela tinha chorado até dormir, acreditando que ela estava sozinha. Ela não estava mais sozinha, e ela tinha acabado de ter medo. Mais tarde naquela noite, Talia estava de pé na janela dos aposentos privados de Trent, embrulhada em uma de suas camisas, observando o luar dançar sobre as florestas. Atrás dela, ela ouviu ele se movendo pela sala, os sons quietos de alguém confortável em seu próprio espaço, não mais se apresentando para cortes ou conselhos. Ela sentiu ele se aproximar, antes que seu braço deslizasse ao redor de sua cintura, puxando ela para trás contra seu peito. Seu queixo descansou em seu ombro. E através do vínculo, ela sentiu seu contentamento, sua paz.
O que você está pensando? Ele murmurou contra seu pescoço. Que só ontem eu estava sozinha no Pinheiro Negro, convencida de que eu sempre estaria sozinha. Suas mãos cobriram as dele onde elas descansavam contra seu estômago. E agora eu estou aqui com você e eu posso sentir você mesmo quando você não está me tocando. Ela virou em seus braços, deslizando suas mãos pelo peito nu dele para descansar contra seus ombros. É avassalador da melhor maneira. O olhar de Tren era intenso, terno. Você nunca estará sozinha novamente. Mesmo quando eu estou do outro lado do território, mesmo quando estamos separados, ele pressionou sua mão sobre o coração dela. Eu estarei bem aqui sempre. Ela acreditou nele. Mais do que isso, ela sentiu a verdade disso através do vínculo. Mostre-me. Ela sussurrou e observou seus olhos escurecerem com compreensão. Ele levantou ela facilmente, carregando-a para a cama. Itália enrolou seus braços ao redor de seu pescoço, maravilhando-se com quão segura ela se sentia, quão querida, quão totalmente, completamente vista. Quando ele deitou ela em lençóis de seda, o luar pintou ambos em prata. Ele se apoiou acima dela, uma mão acariciando seu rosto com gentileza devastadora. Eu tenho imaginado isso, ele admitiu asperamente. 19 noites de observar você dormir, querendo tocar você, querendo... Ele parou, sua mandíbula apertando. Querendo o quê? Ela traçou a linha de sua mandíbula, sentindo-se poderosa de uma maneira inteiramente diferente. Tudo. Seu polegar roçou seu lábio inferior. Eu queria tudo com você. Então pegue. Ela respirou. Eu não estou correndo mais. O beijo foi diferente desta vez. Mais profundo, mais faminto, cheio de semanas de restrição finalmente quebrando. Suas mãos mapearam seu corpo como se ele estivesse memorizando ela. Itália se curvou em seu toque, na certeza de ser querida exatamente como ela era. Através do vínculo, ela sentiu sua reverência, seu desejo, seu amor crescendo como uma tempestade. E ela enviou de volta suas próprias emoções, sua confiança, sua admiração, a alegria feroz de finalmente estar inteira. Eles se juntaram como a lua encontrando o sol depois de um eclipse. Inescapável, necessário, certo? E quando Thalia gritou o nome dele, não foi de dor ou medo ou vergonha. Foi de finalmente estar em casa. Horas depois, ela estava deitada em seus braços, traçando padrões preguiçosos em seu peito enquanto ele brincava com seu cabelo. A sala estava quieta, exceto pela respiração deles, o estalo do fogo, o som de 2 corações batendo em sincronia. Thalia. Sua voz estava sonolenta, satisfeita. Obrigado. Ela levantou a cabeça para olhar para ele. Pelo quê? Por ser corajosa o suficiente para me deixar amar você. Sua mão acariciou seu rosto. Por escolher isso, escolher nós. Os arquivos tinham um registro, ele murmurou agora, seus dedos passando por seu cabelo. Diante das purgas, linhagens alfa e magia selvagem costumavam se ligar o tempo todo. Isso tornava matilhas mais fortes, não mais fracas. A proibição veio depois, política. Sua mão encontrou a dela, entrelaçou seus dedos juntos. As velhas leis são claras. Um verdadeiro vínculo de companheiro suplanta a política de linhagem de sangue. Então éramos legais. Ela não pôde evitar o pequeno riso por uma tecnicalidade, em uma verdade que eles tentaram enterrar. Ele pressionou um beijo em sua testa. Lágrimas pinicaram seus olhos, mas elas eram boas lágrimas. Lágrimas felizes. Obrigado por vigiar sobre mim, por me ver quando eu não podia me ver. Ele puxou ela para perto, pressionando um beijo em sua testa. Sempre. Enquanto nós vivermos. E Thalia acreditou nele porque ela não estava mais sozinha na floresta, chorando até dormir, enquanto acreditava que ninguém se importava. Ela estava embrulhada nos braços de um homem que tinha matado por ela, protegido ela, amado ela mesmo quando ela não podia amar a si mesma. Ela estava em casa e ela estava finalmente lindamente livre. Muito obrigado por ouvir minha história.
De onde você está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Eu amo ouvir seus pensamentos. E se você gostaria de me apoiar, por favor, se inscreva. É grátis e isso ajuda mais pessoas a ouvir estas histórias.